Olá, graça e paz! Nós estamos iniciando hoje as nossas aulas para o batismo. E é importante que você aprenda e esteja preparado e que conheça de fato a fé que você está abraçando. Nós vamos fazer isso em pequenos vídeos para que você possa absorver melhor e compreender mais claramente a doutrina que você está abraçando. Também buscarei colocar elementos neste vídeo que vão cooperar para a sua memorização, assim tornando mais fácil a sua aprendizagem. Hoje nós começamos falando a respeito da Bíblia e entendermos um pouco mais a respeito deste livro tão poderoso que nos fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do plano de Deus para a nossa reconciliação com Ele. Todo discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo precisa caminhar com a Bíblia. A Bíblia, ela vem do latim e significa literalmente livros. Muito mais do que um livro, ela é na verdade uma biblioteca, uma coleção de livros. São 66 livros com a maior riqueza literária do mundo. Nela, nós encontramos histórias, encontramos canções, encontramos orações, mandamentos, cartas, biografias, provérbios, parábolas e até mesmo poesias. E muito mais. A Bíblia já foi traduzida por mais de 2.400 línguas e é o livro mais lido e mais vendido no mundo. Agora a gente precisa compreender também qual é a estrutura da Bíblia. Então vamos compreender um pouco sobre isso. Pensando numa biblioteca, a Bíblia é basicamente dividida em duas partes, em duas estantes. Uma maior e uma menor. A primeira nós chamamos de Antigo Testamento e a segunda chamamos do Novo Testamento. Dentro do Antigo Testamento temos mais 5 subdivisões e da mesma forma 5 subdivisões do Novo Testamento. Saber dessa estrutura vai fazer com que você tenha mais domínio sobre a história de Deus no mundo. Veja, vamos compreender um pouco sobre isso. Vamos compreender um pouco sobre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos divisão em livros e os primeiros 5 livros do Antigo Testamento são chamados de Pentateuco e começa em Gênesis e vai até o livro de Deuteronômio. Depois nós temos os históricos. Depois nós vamos ter os poéticos, que começam em Jó, passa por Salmos, Provérbios, Eclesiastes e, por fim, Cantares de Salomão. Também nós temos os livros dos profetas e estão divididos entre profetas maiores e profetas menores. Então, os profetas maiores começam em Isaías e terminam em Daniel, e profetas menores começam em Oséias e terminam em Malaquias. A estrutura do Antigo Testamento está dividido em 5 partes: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. O Novo Testamento também tem 5 subdivisões, conforme já falei. A primeira divisão são os livros. A primeira divisão começa com os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois nós vamos para a história da igreja, que está no livro de Atos. Por fim, vemos as cartas de Paulo, que começa em Romanos e vão até Filemão. E as cartas gerais, que elas incluem Hebreus, Judas, João, Pedro, como também o livro profético, que é Apocalipse. Como a Bíblia foi formada? Qual é a idade do livro que você tem nas mãos? O Antigo e o Novo Testamento foram formados durante aproximadamente 1500 anos. Outro dado importante, a Bíblia foi escrita originalmente em 3 línguas, sendo a primeira no hebraico,
Depois nós temos uma pequena parte no livro de Daniel, escrito em aramaico. E por fim, nós temos o Novo Testamento, escrito em grego. A Bíblia possui mais de 30 autores que escreveram em várias épocas, lugares, culturas e em línguas diferentes. O Antigo Testamento foi terminado no século IV a.C. e o Novo Testamento no século II depois de Cristo. E por que devemos acreditar na Bíblia? Primeiramente, crer na Bíblia como a própria palavra de Deus é fundamental. Sem uma voz clara para dirigir os nossos caminhos, qualquer caminho seria possível, inclusive os errados. Escolhemos 6 critérios pessoais que te ajudarão a crer com o coração que a Bíblia é a palavra de Deus. Todos eles têm a ver com o testemunho interno que o Espírito Santo de Deus faz da palavra de Deus em nossos corações. O primeiro, ela fala no meu coração, e nós vemos isso no Salmo de número 19, do verso 7 até o verso de número 10. Ela alimenta o nosso ser, e nós vemos isso no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Ela nos apresenta quem Deus realmente é, e podemos ler isso no livro de João, capítulo 4, do verso 24, como também na epístola de 1 João, capítulo 4 também, do verso 7 ao verso 8. Ela fala a verdade sobre Jesus Cristo, e nós vemos isso no livro de Hebreus, no primeiro capítulo, nos versos de número 2, 3 e 4. Também podemos ver no Evangelho de João, capítulo 14 e verso de número 6. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, e nós podemos ler isso na epístola escrita por Paulo a Timóteo, a segunda epístola, no capítulo de número 3, versos 16 e 17. E por fim, ela muda a nossa vida, ela muda a minha vida, ela muda a sua vida. E nós vemos isso na carta escrita a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Como também no Salmo 119, verso de número 11, aonde está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus te abençoe, e logo logo voltaremos a falar para a nossa segunda aula a respeito da palavra de Deus. E até breve ao nosso próximo vídeo.